Vamos lá, amados, vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Deixa eu te dar um entendimento antes da gente começar a ler. Eu tenho tido uma preocupação muito grande com a questão do nosso conhecimento bíblico. Você pode pregar uma mensagem temática, é um tema, você vai discorrer um tema. Você pode pregar uma mensagem expositiva. O que é uma mensagem expositiva ou textual? Textual você baseia no texto e traz o tema ali em cima do texto. Eu não quero me aprofundar nisso, porque não é essa a questão. Mas uma mensagem... O som está bom aí, irmãos? Está baixo? Então você tem que diminuir aqui o retorno e dar som lá, tá bom? Que eu estou sentindo dificuldade, porque eu estou segurando a voz, porque o som está alto aqui, eu acredito. Cadê o Alcides? Está lá em cima? Foi para o céu? Tá bom, vamos lá. Então, uma mensagem de um sermão expositivo, você simplesmente vai pregar o que a Bíblia está dizendo, nada mais, nada menos que isso. Você discorre o texto, fala do texto. Eu não estou exatamente fazendo uma mensagem expositiva no mesmo livro da Bíblia, toda vez que eu estou pregando. Mas eu tenho tirado algumas partes da Bíblia e tenho trabalhado a mensagem expositiva. Porque não é o que eu acho como pastor, nem o que você acha como quem está ouvindo. É o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é autoridade. Amém? Amém? Porque o compromisso nosso tem que ser com a palavra de Deus, acima de qualquer coisa. Eu acho que não é bem assim. Não importa o que você acha e nem importa o que eu acho. Não importa nada isso. Mas o que a Bíblia diz. E tem hora que a Bíblia fala umas coisas que é de doer. Então, hoje nós vamos trabalhar uma porção de 1 João. Capítulo 5, versículo 10, ao versículo de número 13. Dei um título ou um questionamento para essa mensagem. O que preciso considerar sobre a vida eterna? O que eu preciso saber sobre a vida eterna? O que eu preciso compreender sobre a vida eterna? É evidente que eu não vou conseguir esgotar o assunto, mas vamos dar um pouquinho de luz sobre isso, para a gente sair daqui um pouquinho mais edificado. E o que eu desejo é que você fique firmado nessa doutrina da vida eterna. Tem que ficar cravada no teu coração, isso em nome de Jesus. Amém? Hoje tem muita gente dentro da igreja que não é salvo. Está assim. E nem sabe a respeito da vida eterna. Vamos lá. 1 João capítulo 5, versículo 10 diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Amém, irmãos? Ok, vamos compreender aqui alguma coisa que está acontecendo aqui. João escrevendo, o apóstolo do amor. E do amor, a gente fica pensando logo numa questão meio melosa, assim. João não é meloso, João é muito firme, entretanto amoroso na sua mensagem, né? Este livro, quando João escreve primeira, segunda e terceira epístola do apóstolo João, ele está combatendo um ataque contra a igreja. E uma das coisas que ele combate aqui em 1 João é os falsos mestres, que eles negam que Cristo tomou a forma de homem e encarnou na humanidade, aqui no nosso meio, e viveu entre nós. Então existia uma guerra, um confronto de ideias muito grande na igreja naquela época. Uma segunda coisa é que os cristãos, são tópicos desse texto de 1 João, do capítulo 1 ao capítulo 5, que os cristãos podem desfrutar da comunhão com Deus e com os outros cristãos.
Você ter comunhão com Deus. João destaca isso no texto, é um destaque. Outra coisa importante para entender é que Cristo chama os cristãos a amarem a Deus e amarem uns aos outros. Tanto que ele fala, se você não ama o teu irmão, você odeia o teu irmão, você é assassino e tal. Você vai ler o texto e fala, Jesus, João está pegando pesado mesmo, porque a igreja precisa ser organizada dentro do contexto bíblico, dentro da palavra de Deus. E a quarta coisa aqui é, os cristãos podem ter certeza de que têm a vida eterna, e é sobre isso que nós vamos discorrer um pouquinho. E a última coisa que está em tela aqui no texto, é exatamente que Deus responde às orações dos cristãos. O texto é voltado para aqueles que já têm a vida eterna, para aqueles que já têm Jesus no coração, para aqueles que já entregaram as suas vidas a Cristo. E ele então está falando para a igreja. Amém? Tem alguém aqui que faz parte da igreja de Jesus aqui ou não? Não, eu não entendi direito essa conversa. Tem alguém que faz parte da igreja de Jesus aqui ou não? Você está meio tímido, irmão. O que é isso? Amém? Glória a Deus. É isso, está vendo? É isso aí que eu estou falando. Tem gente que está ligado, tem gente que está dormindo, né? Glória a Deus. As pessoas têm muita preocupação com a longevidade. Percebe que nós vivemos num tempo em que as academias estão abarrotadas de gente, é coach de alimentação, é coach de emagrecimento, enfim, o negócio está, e a pessoa está todo mundo preocupado em viver mais, e na verdade a ciência evoluiu tanto que as pessoas estão vivendo muito mais tempo do que viviam antigamente. Em 1904, eu tenho um recorte de jornal, que está escrito lá assim, ônibus invade casa e mata velhinha de 42 anos de idade. Sério, está lá, eu tenho esse recorte que eu fiz questão de guardar. 1908 ou 1904, uma coisa assim. Ônibus invade casa e mata velhinha de 42 anos de idade. Quando meu pai faleceu com 49 anos, eu pensei assim, puxa, meu pai estava velhinho mesmo. Era um conceito na nossa época que as pessoas eram velhinhas com 40, 45 anos de idade. Eu vou completar daqui uns dias 60, uns meses, se Deus me permitir. E estou me sentindo um piazinho. Piazinho lá de Curitiba, não é piá. As pessoas estão muito preocupadas. Mas não estão muito preocupadas com a questão da vida eterna. Nós vivemos uma história da igreja hoje, uma igreja que busca as bênçãos. Está errado receber as bênçãos de Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque o Senhor faz milagres, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele abre portas, Ele faz coisas tremendas. A gente vê o Senhor curando, manifestando o poder dEle. Poxa, eu falei isso aqui, lembrei do Roberto, né, Roberto? Você lembra quando você foi curado por Jesus, Roberto? Falei para o Roberto, não vai para Curitiba não, Jesus vai te curar, Roberto. Ele falou, pastor, tem que ir, porque ele ia fazer uma cirurgia, tirar um pouco de carne daqui, para colocar no braço, né, Roberto? E Jesus foi lá e curou, Roberto. Falei, você vai lá perder tempo. Você lembra que eu falei isso para você? Mas você tem que ir, vai lá. Vai lá. Jesus curou, Roberto. E a gente sabe que Jesus cura mesmo, e cura, né? O Calil foi curado. Cadê o Calil? O Calil foi curado. Lembra que o Calil, você ia ter que ficar parado, né? Você não podia trabalhar, você ia ficar parado 6 meses. Eu estava voltando do Covid, lembra, né? Orei por ele, preguei sentado, orei por ele, foi curado. Você levantou a mão, né? Que Jesus fez na sua vida. Enfim, irmãos, nós cremos nos milagres, cremos nos dons, cremos nas bênçãos de Deus. Nós cremos que Deus faz. Isso faz parte do Evangelho. Isso é um plus. Porque o mais importante do Evangelho não é isso. É a vida eterna. É arrancar o ser humano do inferno, das trevas que ele estava condenado. E quando ele recebe a Cristo, ele recebe a coisa mais preciosa que uma pessoa pode receber, a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus? Irmão, isso é coisa tremenda, você receber a vida eterna. Porque quem morre sem Jesus, diz a Bíblia, infelizmente, não vai para o céu, vai para o inferno.
A igreja moderna hoje está focada em outras coisas, menos na vida eterna. Parece que é um assunto que está em desuso. Não se fala mais sobre a vida eterna, porque o cristão ele está preocupado em ser agradado, em ser bajulado, em ser paparicado. Você tem que botar tapete vermelho para ele entrar, porque é o seguinte, se ele não tiver um tapete vermelho, honrarias, se não tiver uma fala muito... o cara fica magoado, sai da igreja, não volta mais. Vai para o concorrente. Mas o que nós precisamos não é ser agradado, porque o evangelho não é para agradar ninguém, o evangelho é para confrontar o nosso estado de pecado, a nossa vida que está errada. O evangelho é para isso. As boas novas de Jesus olha, eu tenho salvação para você, e estou te salvando sem você merecer, e você vem para a minha presença e eu vou abençoar você, porém você tem que mudar de vida. Amém? Não, mudar de vida eu não quero. Vida eterna, irmão, é um presente que nós recebemos de Deus sem nós merecermos. Pastor, já ouvi essa conversa. É isso mesmo. É algo novo que Deus está colocando na nossa vida. É entender que eu nem mereço, mas com Cristo eu sou abençoado, eu recebo um presente. Glória a Deus. João está trabalhando a ideia da vida eterna. Lógico, ele não está falando aqui, entrando tão profundamente no tema, porque você vai encontrar os escritos de Paulo, tudo que você encontra na Bíblia, você vai falar, puxa, como isso é tremendo, como isso é profundo, como isso faz a diferença. Paulo explica mais profundamente isso, de uma maneira geral. Mas o que eu preciso entender aqui, primeira coisa, se você quiser anotar para pontuar isso, se tiver aí com a tua anotação, eu preciso entender o seguinte, que a vida eterna é dada por Deus. É a primeira coisa que eu tenho que ver. João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Quem que nos dá a vida eterna? Por que João está escrevendo isso? Porque ele está combatendo uma ideia, uma heresia no meio da igreja, que eu tenho que pagar pela vida eterna. E esse conceito, até hoje, está meio que, principalmente no nosso meio, né? No meio dos pentecostais. Você tem que pagar o preço, você tem que fazer sacrifício, mas não só no meio dos pentecostais, em muitas religiões, você tem que se mutilar. A gente vê a história do catolicismo, que muitas vezes as pessoas, para se sentir aceitável diante de Deus, se automutilavam. No islamismo, você vê a ideia de morrer para alcançar a vida eterna com sacrifício, o homem-bomba, essas coisas que a gente entende. Isso é uma ideia muito sutil, porém muito colocada na mente das pessoas. Se eu não for perfeito, eu não tenho direito de entrar no céu. Mas o evangelho não prega isso. Mas não tem que ter santidade, pastor? Claro que tem. Mas eu procuro andar em santidade porque sou salvo. Eu não ando em santidade para ser salvo. Eu ando em santidade porque já sou salvo. Porque já sou de Jesus. Porque não tem sentido uma pessoa procurar andar em santidade sem ser salvo. É um sacrifício, é uma loucura. É algo fora do normal. Por isso que algumas pessoas dizem, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo, o crente não pode... O crente de uma maneira geral pode qualquer coisa, mas o crente salvo, irmão, o crente salvo não, ele não faz qualquer coisa, ele cuida, ele zela, ele tem temor no coração dele, ele quer andar na presença de Deus, mas ele quer andar na presença de Deus de uma maneira que ele diz, eu posso não ser perfeito, mas eu estou procurando agradecer a Deus, agradar a Deus da minha maneira de viver, no meu testemunho, na minha fala, na minha maneira de ser, no meu relacionamento com as pessoas, no meu testemunho pessoal de vida. Eu procuro agradar a Deus, não é porque alguém está me cobrando. Eu já cheguei num lugar, numa certa feita, e alguém... Muda, o pastor chegou. O pastor chegou, irmão. O cara tem medo, ou tem, sei lá, medo do pastor, mas não tem temor de Deus. Não é o pastor, irmão.
A pessoa que já entregou a sua vida a Cristo, que reconhece que recebeu de Deus um presente. Imagina assim, irmão, alguém chega para você, tem que te dar uma coisa. Você fala, o quê? O cara pega a chave do carro e fala, estou te dando a chave do meu carro. Se não for aqueles carro caindo ao pedaço, um carro bom, né? Porque não adianta também dar aquelas coisas, né? Porque, sabe, tem presente que é mais, parece mais o cavalo de Troia, né? A pessoa vem, chama você, eu estou te dando um presente, dá a chave de um carro bom, e você fala, puxa, eu não preciso, ou eu não mereço, mas eu estou ganhando, porque teu coração se enche de gratidão. Nós recebemos um presente muito maior do que esse. O que Deus tem nos dado é a vida eterna. Não para quem merece, mas para quem reconhece que não merece. Mas entende que não merecia, mas recebeu um presente. E por conta do presente que a gente recebe, a gente se torna tão grato a Deus, que a gente faz tudo para agradar o Senhor. Você reconhece o que Jesus fez na sua vida, no seu coração. Você olha e fala, eu recebi de Deus um presente precioso. E sem Jesus, nós não entramos na vida eterna. Entramos na eternidade, mas não na presença do Pai. De toda maneira, todo ser humano vai passar para a eternidade. Com Jesus ou sem Jesus. Isso não é mérito humano. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu não sou bonzinho, nem você é. Não é porque eu sou perfeito, eu sou super santo. Não é por esse motivo. Mas porque Jesus olhou para mim, olhou para você e disse, eu vou alcançar a sua vida. Irmão, ter Jesus no coração é um presente que nós recebemos de Deus. Por isso que a gente prega o Evangelho para as pessoas. Eu sou tão grato a Deus. Eu sou tão grato a Deus. Não porque Ele me curou, porque já me curou muitas vezes. Não porque Ele me batizou com o Espírito Santo. Não porque eu recebi muitas bênçãos do Senhor. Se eu for enumerar os milagres que Deus fez na minha vida, eu vou passar aqui meses falando sobre isso. Não é por isso, irmão. A minha gratidão é porque eu estava destinado ao inferno. Você estava destinado ao inferno. E Jesus disse, eu vou mudar a direção da tua vida. Eu me lembro, há 44 anos atrás, eu me lembro do dia que Jesus entrou no meu coração. Você lembra? Do dia que Jesus entrou na tua vida. Isso me torna grato. Eu vou para a igreja porque o pastor está pedindo, não, porque eu sou grato. Sabe quando a gente rejeita a casa do Senhor, quando a gente rejeita a obra de Deus, quando a gente rejeita a comunhão com os irmãos, nós estamos na verdade com um problema sério de reconhecer o que Deus fez por nós. João está escrevendo que não é por sacrifício, é um presente, mas esse presente me torna grato, me torna prestativo, me torna envolvido, me torna dependente de Deus cada dia mais. Eu estou aqui porque eu sou o cara. Não, porque eu não sou o cara. Eu vim aqui, Senhor, para te agradecer. Eu vim aqui para prestar um culto ao Senhor. Eu vim aqui para exaltar que só através do teu Filho. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Sabe, a gente tem ouvido uma mensagem do Evangelho que não é Evangelho, irmãos. O povo está indo para a igreja sem reconhecer o que Jesus fez. Talvez aqui no nosso meio alguém está equivocado na sua caminhada. E talvez esta noite é uma noite para poder acertar, colocar as coisas no lugar. E dizer, Deus, eu estava perdido até agora. Eu pensei que era uma coisa, mas não é. Pastor, eu vou sair da igreja porque você ainda não entendeu o que Jesus fez por você. Eu vou largar de Jesus porque você ainda não entendeu. Eu não sou calvinista, eu sou arminiano de teologia.
Mas quando Calvino fala que uma pessoa salva, ela está salva para sempre, eu, dentro da minha visão arminiana, eu tento entender o que Calvino estava dizendo. Porque Calvino estava dizendo que uma pessoa que entendeu o que Jesus fez por ela, ela jamais larga Jesus por nada. Está entendendo aí, irmão? Não é uma salvação absoluta, muito pelo contrário. É uma salvação que tem entendimento do que Deus fez. Quem nos deu a salvação, quem nos deu a vida eterna foi Jesus. É um presente. Amém? Fala para a pessoa do teu lado aí, já pegou o presente? Hã? Irmão, eu prego já há alguns anos. E eu vejo, quando eu estou assim pregando, eu fico olhando as pessoas. Fico olhando as pessoas. Tem gente que está com o coração aberto. Recebe a palavra e, meu Deus, está comendo aquela comida. E é bom ir no restaurante comer uma comida boa. E tem gente que está fechado. Está indiferente. Não entende nada. Ainda não viu nada. Porque o coração não foi aberto ainda. Sabe por quê, irmão? Não é o homem que abre o coração das pessoas. Se nós cremos, só cremos porque o Espírito Santo fez esse trabalho. Eu não sei explicar isso. Como que isso acontece? Só sei explicar que o Espírito Santo trabalha. De vez em quando ele pega alguém e fala, hoje é contigo. E dá aquele chacoalhão santo. Eu falei para os irmãos aqui, né? Cheguei na igreja. Sentei lá no último banco. Eu não dormia, irmão. Não dormia. Minha vida era uma vida toda doida. Sentei lá no último banco. E dormi. E o pastor pregou e eu dormi. Daqui a pouco eu acordei, ele falou, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. E eu fiquei assim. E eu fiquei impressionado com aquela palavra, aquele convite. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o pastor fez o apelo e falou, você que quer receber a Cristo. E eu fiquei naquele impasse, eu queria receber a Cristo, estava com vergonha, alguém me ajudou e falou, vamos lá para frente. E eu falei, eu vou. E aquele momento mudou a minha vida. Aí tinha um grupo bonito cantando, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. E eu falei, mudou o meu também. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, você jamais vai ser a mesma pessoa. Jamais. É impossível alguém que tenha recebido a vida eterna permanecer a mesma pessoa. Impossível. Não tem como você permanecer sendo a mesma pessoa. Deus usa as estratégias para nos chamar a atenção. Coloca alguma situação de vez em quando de adversidade, de luta, de dificuldade. Até porque depois que você entrega a vida a Jesus, começa o tratamento, né? O quebrantamento do caráter, a mudança do caráter, o desenvolvimento emocional. E uma série de coisas vai acontecer. Mas o princípio de tudo é quando Jesus entra na nossa vida. E nós recebemos de graça. Não precisamos pagar nada. É pela graça. Ele já pagou tudo que tinha que pagar. Isso não quer dizer que eu agora posso viver de qualquer jeito, não. Muito pelo contrário, eu vou repetir. Uma vez que eu recebo um presente, eu sou tão grato, que eu vou reconhecer de onde veio esse presente. Amém? Amém? Deus nos deu vida eterna. Ele nos deu. Eu não posso pagar a vida eterna. Nem você. Você não pode ser bonzinho ao ponto de Deus te amar mais, ou ser uma pessoa tão ruim que Deus possa te amar menos. A grande verdade que nós precisamos entender é que Deus me ama, apesar de mim. Deus me ama. Deus ama você, apesar de você. Alguém pode dizer amém? Quer dizer, pastor, que Deus não me ama porque eu sou bonzinho? Não existe bonzinho. Deus me ama
Ele me deu a vida eterna antes mesmo que eu pudesse dar qualquer coisa a Ele. Quando você lê João, você vai entender uma coisa interessante, que nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Pode dizer glória a Deus? Quando eu me converti na igreja metodista, a teologia de Wesley, o ensino de Wesley é muito radical. Wesley é um cara muito radical. Ele foi um grande homem de Deus, um grande homem de Deus. Mas eu aprendi pouco sobre a graça, porque Wesley era muito forte. Eu acredito que Wesley também era colérico. Nunca analisei isso, enfim. Depois eu tive que aprender que Deus é amor, de uma maneira mais abundante. Para hoje estar pregando o que eu estou pregando para você, demorou um tempo para eu processar tudo isso. Mas a grande verdade é que eu só posso amar a Deus porque Ele me amou primeiro. Deus é tremendo, irmãos. Deus pega umas coisas estragadas, que nem eu. Pega umas coisas estragadas, que nem você. E vai transformando. Vai transformando. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Amém? Se eu não me engano, é Filipenses 1:6. Então eu preciso entender que Deus tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. E esse plano é um plano de processo. Ele vai trabalhando, é isso mesmo. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? João, no capítulo 5, no versículo 11, na parte B, ele diz o seguinte: e esta vida está em seu Filho. Então a segunda coisa que eu preciso entender aqui é que a vida eterna foi dada por Deus, a primeira coisa. A segunda coisa é que a vida eterna está em Jesus. Não existe vida eterna se eu tirar Jesus. E aqui é onde João está combatendo a heresia no meio da igreja. Porque os cristãos judeus que se converteram começaram a se reportar que eles tinham que voltar aos costumes judaicos de novo. A circuncisão e a outras tantas 600 leis que os judeus têm, considerando a sua religião. Então João está falando, olha, peraí, a vida eterna não está na prática das leis judaicas. A vida eterna está em Cristo Jesus. Amém, igreja? Quem tem Jesus tem vida eterna. Tem a canção que diz, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Então a vida eterna é um presente que Deus me dá em Cristo Jesus. Quando você vai ler Romanos capítulo 3, versículo 23, ou Romanos 6, 23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, quando você começa a ler esses dois textos de Romanos, você começa a entender que a salvação, ela é completa quando eu estou em Cristo Jesus. E aqui tem um problema com a igreja seríssimo. As pessoas não entendem o que é estar em Jesus. Se você perguntar para um país que nem o nosso, se você crê em Jesus? Sim, você tem Jesus? A pessoa vai dizer, eu tenho Jesus. Quase todo mundo vai dizer que tem Jesus. Eu creio nele, eu tenho Jesus. E por diversas vezes eu estava evangelizando alguém e falei, mas eu tenho Jesus, pastor. Eu falei, pronto, pipocou a coisa aqui, porque o cara disse que tem Jesus, então... Mas qual é o segredo? Qual é o segredo de alguém que tem Jesus, irmão? Ele é diferente. Quem tem Jesus, procura se parecer com Jesus. Quem tem Jesus, vai se parecendo cada dia mais com Jesus. Quando Jesus, ele governa a vida do crente,
ele começa a mudar. Não é porque o pastor falou, não é porque o líder falou, não é porque... Não, não é. Ele não está preocupado nem com o que os outros estão pensando, ele está preocupado com que ele não quer perder essa realidade de Jesus na sua vida. Ele começa a mudar. Muda o falar, os maneirismos, vai mudando o vestimento. O homem, né, se comporta um pouco diferente, não precisa ter terno e ter gravata, mas o comportamento é outro, a fala é outra. Você percebe como é difícil você ficar num grupo de homens que não tem Jesus, como é que funciona ou não? Os homens aqui sabem do que eu estou dizendo. É cada conversa que não tem quem aguente. É uma buia estranha, né? Uma prosa sem graça, não tem objetivo sério, só fala de deixa para lá, não é? Aí quando o cara se converte de verdade, ele vai mudando, ele vai largando certas coisas, certos pensamentos, certos vocabulários, certas amizades. Alguém me perguntou um dia, pastor, isso? Eu falei, quando Jesus se revelar a você, você vai entender do que eu estou falando. Porque enquanto você não conhecer quem é Jesus, você não muda. Porque não é você que muda, é o quanto você tem de revelação de Jesus que vai trazer mudança para a tua vida, para o teu caráter, para a tua maneira de proceder. Irmão, quando Jesus é real para mim, aleluia, que seja para todos nós, amém? Quando Jesus é real para nós, nós esquecemos de agradar as pessoas, nós queremos agradar a Deus. Porque Jesus é real. Jesus é real. Quando Jesus é real, eu vou dizer, eu sou dele. Ele me toma, ele é o meu Senhor, ele me controla. Se você já leu a parábola da dracma perdida, lá em Lucas capítulo 15, já leu ou não? Lá fala do filho pródigo, da dracma e tal. Ali está falando, o texto está falando de salvação, de retorno para o Senhor. Um certo erudito diz que a dracma não tinha muito valor econômico. Mas alguém diz que a dracma era como se fosse uma coroa da noiva. Sabe quando coloca aquele arco? Ela era decorada com aquelas dracmas. E aquele arco era sinônimo de aliança com o noivo. E o texto quer dizer exatamente que aquela pessoa havia perdido uma dracma daquele arco. Em outras palavras, ela havia quebrado a aliança. E aqui está uma chave poderosa na vida de qualquer cristão. Quando você quebra a aliança com o Senhor, você não quebra de fora para dentro. Você quebra de dentro para fora. Por isso que de vez em quando você fica espantado. Você fala, nossa, aquele parecia... Não era um cristão aquele lá, mas ele quebrou a aliança. Ele perdeu a dracma. Ele não zelou pela aliança que ele tinha. Tem alguém me entendendo aí? Quando você tem Jesus, meu irmão, quando Jesus está fazendo sentido para você na tua salvação, você não quebra a aliança. Você pode até tropeçar no caminhar, mas você corre de volta para o Senhor. Você vai atrás da dracma perdida. Você zela por aquilo que estava se escapando da sua vida. E você diz, Senhor, tem misericórdia. Eu me arrependo, Senhor. Eu não quero perder a tua presença. Senhor, eu quero de volta. E aquela mulher estava procurando a dracma de uma maneira desesperada. Por quê? Porque ela havia quebrado a aliança. Ela não queria que a aliança permanecesse quebrada. Ela queria voltar para Jesus. Muitas vezes nós quebramos a aliança com o Senhor. Perdemos de vista, ou perdemos a perspectiva da salvação. A gente muitas vezes mantém a aparência da religião, mas a gente não tem a aliança mais com o Senhor. Porque a gente pode fazer um tipo aqui de religioso, não é? Vem para a igreja, canta, dizima, faz as coisas, participa de alguma coisa aqui, de alguma coisa ali.
E parece que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque o problema não é o que aparenta. O problema está naquilo que está oculto, que está aqui dentro do meu coração. Quando o Senhor fala para o profeta ir escolher o novo rei de Israel, a primeira coisa que o profeta Samuel olhou foi a aparência dos filhos de Jessé. Ele olha a aparência. Deve ser esse cara aqui, porque esse cara aqui é pintoso. O Senhor falou, não é esse não. Então deve ser esse outro, e não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Escuta aqui, você tem mais algum filho? Eu tenho lá um cara meio estranho, um cabelinho meio esquisito, meio fedidinho. Ele não é um cara assim, que tem pinta de rei. Eu quero conhecer ele. Quando ele chega, o Senhor fala com ele, é esse é o rei. E Deus está falando o quê? Deus fala com o profeta, o homem vê por fora, eu vejo por dentro. Aí está o segredo daquele que tem Jesus. É por dentro, irmão. Isso é tão real e tem que ser tão real que quando Jesus é real para mim, eu começo a transpirar Jesus, a transbordar Jesus. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com intimidade, com relacionamento com Jesus. Porque quando a gente se desvia de Jesus, a gente não se desvia de fora. A gente se desvia por dentro primeiro. Nós quebramos aliança, vamos quebrando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. E a gente vai quebrando. E conforme a gente vai quebrando, a gente vai se distanciando do Senhor. Aí vira a igreja, não vira a igreja, é um detalhe. Vir para a oração, não vir para a oração, é mais um detalhe. Porque o meu relacionamento com Jesus, e aqui, irmão, fica um alerta para a igreja. Eu tenho que cuidar da minha dracma perdida. A vida eterna está em Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 11. Já estou terminando. Eu acho. Disse-lhe, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Sabe do que Jesus está falando? De intimidade. De revelação de quem é Jesus. Jesus não é uma religião. Antes da religião, Jesus já era. Já existia. Jesus não é católico. Jesus não é evangélico. Jesus não é protestante. Jesus não é assembleiano. Jesus não é batista. Jesus não é metodista. Jesus não é da IPC. Jesus é o Filho de Deus. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Amém. Agora é impossível você ter Jesus e continuar do mesmo jeito. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um verdadeiro cristão, alguém que tem Jesus, vive em novidade de vida. Pastor, o cristão pode beber, o cristão pode fumar, o cristão pode isso, o cristão pode aquilo, pode, não pode, pode, não pode. Quem tem Jesus tem vida nova. Se a prática é antiga, tem alguma coisa errada aí. Vida nova. Amém? Amém? Glória a Deus. Meu Deus, tanta coisa para pregar. Meu Deus. O que eu não posso perder é a oportunidade. Eu não posso perder a oportunidade. Eu e você não podemos perder a oportunidade de ter Jesus. De viver em Jesus. Eu quero dar um conselho pastoral para você. Quando você estiver meio se desviando,
porque a tua emoção está te traindo, está derrubando você. Quando você estiver meio se alongando do caminho do Senhor, corra para a presença de Deus, se arrependa, peça perdão, comece de novo. Peça perdão, se arrependa. Se você não está conseguindo se arrepender, eu me lembro do irmão Domingos. O irmão Domingos era um pernambucano, bravo para arrebentar, já tinha matado alguns lá no Pernambuco, tinha fugido para Curitiba, se converteu, virou crente, um amigão da gente, um homem cheinho de Deus, irmão, que homem crente, que coisa linda. Eu sou baixinho, ele era menor do que eu, mas era bravo, antes de ser crente. Diz que um dia ele está passando na rua, e passou uma bonitona. O irmão Domingos disse que olhou para a bonitona, e algo entrou no coração dele. Pum! Uma seta. E o irmão Domingos ficou perturbado com aquilo. Ele não tinha paz. Aquela mulher não saía da cabeça dele, do coração dele, alguma coisa aconteceu. Ele foi atingido naquele momento. Chegou em casa, falou para a mulher: estou indo para o meio do mato, só volto depois que Jesus me libertar. 3, 4 dias orando e buscando de Deus. Irmão, ele falava de Jesus e chorava, tão apaixonado que ele era por Jesus. Lembra disso, pastora? A gente estava no começo do casamento, brigava para arrebentar, era nosso vizinho, ele ia lá. Ele chorava, falava: não faça isso não, meus filhos, não faça não. Nós dois, burro, de doer. Irmão Domingos, aquilo marcou a minha vida, ele contou esse testemunho para a gente. A gente não pode perder Jesus, ele falava. Pastor, que Jesus entra e não sai mais. Irmão, você se perde sem Jesus, fica perdido sem Jesus. A gente não fica crente, sem Jesus no coração, não fica crente. Eu estava ouvindo uma vez Benihim pregando lá em Porto Alegre. Ele falou assim, uma coisa que aquilo marcou a minha vida. Ele falou: sabe por que o crente precisa se consagrar, precisa jejuar, precisa buscar Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo? Eu fiquei esperando aquela conversa. Ele falou: porque Jesus tem que ser muito real na vida do crente. Não é que Jesus vai sair, é que Jesus precisa aparecer. E você não perde Jesus de vista. Acontece hoje nessa igreja moderna que a gente está vendo, a gente vê show na igreja, vê espetáculo, vê tudo quanto é coisa, e vê gente para um lado, gente para o outro, mas a gente está perdendo Jesus de vista, irmão. A igreja primitiva não tinha show, não tinha espetáculo, não tinha som, não tinha nada. Não tinha nada. Mas Pedro chegou e falou: eu não tenho nada, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho luz, eu não tenho som, eu não tenho nada, eu não tenho nem vestes, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, e é o que ele tinha, era Jesus. Isso eu te dou. Levanta e anda. Alguém pode dizer glória a Deus? Nós temos que voltar para o primeiro amor, igreja. Nós temos que nos apaixonar de novo por Jesus. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. Eu quero... Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Não precisa nem de música, não precisa. Se quiserem ficar, pode se posicionar aqui, tudo bem. Com teus olhos fechados. Se você está longe de Jesus, eu quero só que você levante a mão como quem quer voltar para Jesus correndo. Não quero que você venha aqui. Se você está longe de Jesus, levante a sua mão e diga: Jesus, eu estou precisando do Senhor de volta. Faça isso, onde você estiver.
Nós temos os intercessores de mão levantada, mas fecha os teus olhos. Ninguém de olho aberto, porque ninguém tem nada a ver com a tua vida. E se tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Ninguém. Não, eu quero voltar, quero ter comunhão, quero ter intimidade com Jesus. Não perca a oportunidade. Eu tenho uma pessoa de mão levantada. Irmão, ninguém vai te julgar, sabe por quê? Tem outra pessoa de mão levantada. Ninguém vai te julgar. Sabe por que ninguém vai te julgar? Porque não tem a pessoa que possa apontar o dedo para a tua cara e dizer, eu sou o cara. Outra pessoa de mão levantada. Mais outra pessoa de mão levantada. Que alegria ver isso. Eu sinto no meu espírito que tem mais gente que precisa dizer, eu preciso, Jesus, eu preciso consertar o que está errado. Ninguém precisa saber o que foi, que deixou de ser. Outra pessoa com a mão levantada. Se você pretende levantar a sua mão, faça isso. Outra pessoa que está se reconciliando, se acertando. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Aleluia. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Pai, nós estamos aqui na Tua presença e oramos no nome de Jesus, Senhor. Sabemos que a salvação vem do Senhor. E é em Cristo que somos salvos. Por isso queremos ter comunhão contigo. Pedimos perdão dos pecados. Agora eu peço em nome de Jesus que o Senhor tome a vida de cada um dos teus filhos aqui. Restaure o relacionamento, a intimidade. Restaure, Senhor, tudo que foi tirado através do pecado, tudo aquilo que foi subtraído da vida do meu irmão, que de alguma maneira levou meu irmão a ficar longe do Senhor, que teve o seu relacionamento, a sua comunhão quebrada, que hoje, nesta noite, o Senhor venha espargir o sangue precioso de Jesus sobre essa vida, limpando, Deus, a mente, a consciência, a alma, limpando o coração dessa vida, Senhor. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. A Tua palavra diz em 1 João 1,9, aleluia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, agora mesmo estamos na Tua presença, como com o rosto descoberto, como transparentes diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Abençoa a Tua igreja. Abençoa a casa do meu irmão, abençoa a minha irmã, aquele que está nos assistindo, que o Senhor o alcance, que o Senhor o abençoe. Salve, Deus, tantas quantas almas estiverem ouvindo esta palavra nesta noite e nos dias seguintes através da rede social. Que o Senhor esteja abençoando esta família, abençoando esta vida, em nome de Jesus. Perdoa aquele que se distanciou, perdoa aquele que ficou longe. Senhor, coloca de novo as sandálias nos pés, um anel no dedo, uma túnica nova, e restaura a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Cura a ferida, a mágoa, o ressentimento, a decepção, a tristeza, em nome de Jesus. Digam amém. Amém, igreja. A Bíblia diz assim, que não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? A importância